Uma certa ocasião, o Senhor Jesus disse assim: se o trigo ficar na terra, ele não morrer, ele fica sozinho. Contudo, se o trigo cair na terra e morrer, ele se fará bastante nas espigas e se multiplicará nas espigas. Ele falava de si mesmo. Ele é o trigo genuíno. E caindo na terra, isto é, morrendo, e uma morte diferente de todas as mortes que já aconteceram debaixo do sol, foi a morte de Jesus. Nenhuma morte se assemelhou a ela e jamais se assemelhará. Sabe por quê, irmãos? Por duas razões distintas. Primeiro, que Jesus morreu por sua causa. Não morreu por causa dele. Nós morremos pelas nossas próprias causas. Trazemos em nós a semente do pecado e ela tem que ser sufocada, e só é possível isso por causa dessa morte aí. Então, quando Jesus morreu, não havia nenhuma razão para ele morrer. Mas ele morreu porque ele tomou o nosso lugar. Isso é chamado sacrifício vicário. Ele toma a morte no lugar de outrem. Cada um de nós, ele tomou o nosso lugar. Nunca, ninguém jamais entrou no reino da morte e se levantou do reino da morte pela sua própria justiça. E Jesus disse assim: ninguém toma a minha vida, eu dou a minha vida e torno a tomá-la de volta. Por isso que ele falava que ele é o trigo que caiu e que germinou. Olha quantos trigos germinados aqui. A espiga está cheia. Maravilhoso isso, né, irmãos? E se a morte dele trouxe para nós essa glória, imagine quando ele vier em glória, que será a nossa própria excelência diante dele. Ele falou assim: olha, a seara está muito grande, está crescendo a seara. A seara é esse trigal aqui, está crescendo a seara, mas os obreiros são poucos. Rogue ao Senhor da seara que ele envie mais obreiros para ajudar a cuidar dessa lavoura tão grande. Hoje, essa oração se faz um fato presente, porque nós oramos ao Senhor da seara e Ele preparou mais obreiros para a seara, obreiros para tomar conta dessa seara grande, mas que de fato nós somos apenas tomadores de conta, porque a seara tem dono, é do Senhor. Nós não somos dono de nada. E quando um servo de Deus é confirmado no ministério, eu falo sempre isso, ele não foi premiado, não. Sobre ele repousou um grande e grave compromisso, porque a partir de agora ele tem que tomar conta de uma lavoura que não é dele, e o que é mais sério, tem que prestar conta depois. Prestar conta. Eu me lembro, sabe, irmãos, aqui tinha um ancião antigo, muitos mais novos não vão lembrar, mas os mais antigos vão. Ele chamava João Gonçalves. Na cidade dele, lá tinha 20 irmãos só. E tinha um irmão que dava muito trabalho lá. Ele não era fácil. Um dia os 20 irmãos falaram com ele: ó, irmão João, é o seguinte, ou você põe esse irmão para fora, ou fica os 20, ou você perde os 20 ou perde ele. Nós não aceitamos esse irmão mais não. Ele vai em campo de futebol, ele carrega o jogador de futebol nos ombros, ninguém aguenta isso aí. O João falou assim: ele contou isso para nós. Eu vou perder um, não vou perder 20. De noite, porque essa obra não é uma organização humana, ela não foi composta por uma linha teológica, por uma escola de teologia que montou um paradigma, uma forma de nós servir a Deus.
Aqui nós servimos a Deus de uma forma primitiva, lá nos primórdios que começou. Nós não mudamos isso. João era um homem simples, mas ele era homem de Deus. E o céu se abriu, ele viu então as igrejas subindo, e viu a igreja dele. Ele ficou contente quando ele tinha um anjo na porta para entrar no céu, e foi entrando um, outro. E ele viu que entraram, agora eu vou entrar também. Ele falou com ele, você não vai entrar ainda não. Foi por quê? Não entraram todos. Mas qual que está faltando? Quando ele olhou para trás, aquele encrencadinho estava lá mancando na direção do céu. Mas quando ele chegou na porta do céu, jogou bengala fora. Entrou bom. No outro dia falou para os 20, você vê, eu não vou pôr ele para fora. Só para resumir a história, no final da vida desse irmão, até tem uma rua lá em Poços de Caldas com o nome desse irmão. Estava havendo um campeonato de futebol na cidade e eles fizeram 1 minuto de silêncio pela perda de um grande homem. Vocês percebem que ser do presbitério não é coisa simples? Nós temos que estar debaixo de revelação, debaixo de oração constante. Homem de ministério que não ora muito, dá problema para os outros e dá problema para ele. Então os que vão ser ordenados hoje, grande compromisso vos coube, mas também é uma grande honra, porque vai cuidar da lavoura do Senhor. Muitos falam assim, meus parabéns. Eu nunca falei parabéns para quem vai para o ministério. Eu falo, Deus te abençoe e ora bastante. Porque a coisa agora vai apertar mais. E as esposas, nós temos que orar por elas também. Porque a minha esposa, ela não está aqui, né? Eu não posso falar. Minha esposa é uma força que me ajuda. Quantas vezes de madrugada eu cansado, aflito, sofrendo. Eu falava, não tem força mais. Ela falou assim, não, meu bem, Deus sempre nos ajudou, vai continuar nos ajudando. Eu cansado que não aguento, vai para o culto, meu bem, viaja, vai servir a Deus, porque você servir a Deus eu sinto segurança. Uma boa ajudadora, adjutora boa é coisa excelente, né? Sabe como é que a gente escolhe o ministério? Como é que o presbitério é escolhido? Não é pela conta bancária, nem pelo número de diplomas que ele tem. Não é. Sabe qual é o elenco de pré-requisitos? Irrepreensível ele tem que ser. Não é que ele vai começar a ser a partir de hoje. Não é isso. Quem escolheu, quem olhou, percebeu essas virtudes nele. Porque o mundo também enxerga virtudes, sabia? Só que as virtudes do mundo, elas não são harmônicas com as virtudes segundo Deus. Vocês querem ver uma coisa? O homem mais belo do planeta, por dentro, o homem de verdade mesmo, um homem legítimo, genuíno, autêntico, irrepreensível em tudo, ele era feio por fora. Isaías fala, nenhuma beleza nele havia para que dele agradássemos. Um homem castigado pelo trabalho pesado, sofrido. Ele era como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, não tinha formosura alguma. Mas a plenitude do Espírito repousava nele. Quando Israel pediu um rei, o Senhor deu para eles o homem mais bonito que tinha na casa de Israel. Não era só mais bonito, como era o mais alto também. Saul. Ele era bonito, tinha virtude no padrão do homem. Bonito, alto, chamava atenção. As virtudes eram no plano físico. Não tinha caráter. Por dentro, não tinha beleza. Lá no campo tinha um mocinho lá, tomador de conta de ovelha, que o pai nem contou entre os filhos, nem chamou para o jantar. Você, esse menino aí é o menino que o meu coração amou. Vocês percebem como é que as coisas de Deus são diferentes das coisas humanas? Então, não é escolhido aquele que fala bonito, nem que tem condição. Se ele é rico ou se ele é pobre, não faz diferença. Ele tem que ter virtude. Rico tem virtude, pobre tem virtude. O que importa é o que está dentro dele. Não espancador. Pessoa que sabe ser tratável.
Tem pessoa que quando ele chega em casa até o cachorrinho esconde debaixo da cama. Pessoa tratável, amigável, que tem um semblante pacífico, né, irmãos? Que não esteja com problema aí na sociedade, porque também se tiver com o nome sujo aí fora, quando ele subir aqui, ou quando ele for ordenado como diácono, envergonha a igreja. E esses foram os critérios que foram usados. Percebeu-se nesses irmãos a evidência do dom. O dom para o diaconato, o dom para o ancianato. É isso que para nós importa. Porque como nós não formamos presbíteros, se nós não tivermos dons, não temos como trabalhar no ministério. Porque nós não temos uma formação acadêmica para trabalhar no ministério. E se nós não tivermos então os dons de Deus manifestos em nós, o que nós vamos fazer? Não temos o como agir. Por isso, observou-se nesses irmãos os dons. Eu estou explicando para a igreja para os irmãos saberem como que é feita essa escolha. Muitos são novos, não sabem. Assim, quanto à ordenação de cada um deles, a partir de hoje, quando as mãos do presbitério, porque é um irmão que põe as mãos sobre a cabeça dele, mas o ministério todo sobe aqui. Então todos juntos estão dizendo o seguinte: olha, eu também comungo da comunhão de estar com a mão sobre a cabeça desses irmãos aí. E mais importante do que isso, o Senhor também põe a mão dele. E nós cremos que a partir de hoje, nessa ordenação, esses irmãos receberão uma unção. Eles são ordenados, não são ungidos, mas com ordenação receberão uma unção do Espírito Santo para exercerem o ministério com a autoridade de Deus. Porque quem tem de Deus a unção, a ordenação dele vai muito bem. A unção do Espírito nos faz entender as coisas santas e discernir as coisas de Deus. O povo de Deus é muito simples e muitos não são discernidos por ninguém. Mas um homem de Deus, uma mulher de Deus em comunhão, ela discerne tudo. Onde ela vai, por onde ela passa, ela discerne o que está em volta dela. Porque o Espírito de Deus dentro dela e dentro dele dá discernimento. Então, os critérios usados são citados em Timóteo, Tito, não é? Não iracundo, pessoas que não são dadas à bebida forte, pessoas que se inclinam muito na bebida forte, perdem a sobriedade, pessoas que não são soberbas, que não se acham muito importante, porque uma forma de tropeçar é quando nós achamos que nós somos muito bons. Quando um crente recebe um dom, acha que o dom dele é muito bom e ele se sente melhor, ele dá um passo de uma grande queda. A honra, quando ela passa, se nós pudéssemos fazer figuras, quando a honra estava passando, na frente dela, numa vestimenta simples, está passeando a humildade. A humildade passa sempre, antes de passar a honra. Esses irmãos que vão ser ordenados hoje, antes de vocês chegarem ao ministério, já tinha outros aqui. Portanto, agora é chegar em harmonia, para viver bem. Não chegar discordando, não chegar querendo mudar tudo, chegar pacificamente. Se tiver sugestão boa, no bom diálogo as sugestões são bem aceitas, mas tem que saber falar. Porque até para falar, nós temos que saber como falar. Eu tinha um professor de português, que ele contava um caso. Ele falava assim: ele mandou o menino estudar fora. E um belo dia ele recebeu uma carta do menino. E falou para a mulher dele: olha que atrevido. Olha que atrevido. Esse menino, em vez de perguntar como eu estou passando, como você está passando, que manda dinheiro. Manda dinheiro, dando uma ordem. Absurdo. Eu não vou mandar dinheiro para ele, não. A mulher falou assim: deixa eu ler a carta, meu bem. Não é isso que ele falou, não. Está escrito que não. Papai, vírgula, manda dinheiro. Ela adocicou lá.
Sabe o que é isso, irmão? Esse é o dom de atenuar conflito, saber levar as coisas. Tem pessoas que quando ele passa, quando ele sai, está tudo fumegando. Tem outros que quando ele passa, tem um perfume de paz. Cada um escolhe sua vocação. Que Deus faça esses irmãos ordenados aqui exalar perfume no exercício do ministério deles.